Amém, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Estamos no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos à segunda parte do capítulo 12 nessa noite. João, capítulo 12. Irmão Marcos, irmã Tereza, irmão Osmane, irmã Fabiana, né? Acertei? Daniela. Daniela e as filhas, que bom. Eliane, nosso amigo Samuel, Dona Marisa, Romário lá nos ajudando na técnica, né? Graças a Deus. Queridos, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Amém, irmãos? O Senhor Jesus está aqui, o Santo Espírito também, e Ele nos convida a ler a palavra em reverência para compreendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Com certeza o Senhor tem planos e propósitos para as nossas vidas nessa noite. João 12, de 37 a 50, e a palavra do Senhor diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que fazer. Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai mandou dizer. Senhor, dá-nos compreensão de tua palavra nesta noite. Abre nosso entendimento, Senhor. Modifica, ó Deus, nossas estruturas, nossos conceitos. Nos leva, ó Deus, a uma profundidade a mais, ó Deus, acerca do teu querer e da tua vontade. É assim que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus adentrou Jerusalém e foi acolhido pela multidão, e eles traziam os ramos, e Jesus atravessava então a cidade de Jerusalém, e eles gritavam: Hosana que vem em nome do Senhor. Hosana que vem em nome do Senhor. Mas, como eu disse aos irmãos, isso se deu por volta da quinta-feira, da quarta-feira, e exatamente
2 dias depois, o Senhor Jesus será preso. Vai ser levado a Pôncio Pilatos, vai ser levado a Caifás, o sumo sacerdote. Caifás o leva a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos o manda a Herodes. Herodes manda a Pôncio Pilatos novamente. E Pôncio Pilatos, então, vai levar o julgamento do Senhor Jesus para a multidão. E a mesma multidão que aclamou a Jesus, hosana que vem em nome do Senhor, será a multidão que vai dizer: solta o ladrão assassino Barrabás e mate a Jesus Cristo. E vão gritar também: crucifica-o, crucifica-o. E aqui nós vemos então o que ocorre dentro desse interlúdio, dessa aclamação: hosana que vem e crucificam. Jesus então agora, ele fala àqueles judeus, aqueles homens e aquelas mulheres. Eles viram os milagres, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Lázaro estava morto, Lázaro estava na sua cova, Jesus mandou tirar a pedra, Lázaro saiu daquela maneira todo enfaixado, porque Lázaro estava morto. E todos então ouviram: Jesus ressuscitou Lázaro. Mas o milagre não foi suficiente para converter o coração desse povo. O coração incrédulo, coração que não se dobra a Jesus e não se dobra a Deus. Essa mesma multidão, e aqui vem a observação, eles preferiram, versículo 43, preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E aqui então nós vemos o que ocorre até hoje em nossos dias. As pessoas preferem a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Semana passada, um jogador de vôlei posta em suas redes sociais uma crítica a uma maneira de se viver. E falando até onde isso vai. E as pessoas então começaram a cancelá-lo. Ele foi demitido e algumas pessoas começaram a falar então que isso é discurso de ódio, começaram então a falar que isso é discurso homofóbico. Ele vem às suas redes sociais, ele fala que ele não quis ofender ninguém, mas que ele, sendo cristão, não acreditava nisso e não se posicionava favorável a uma maneira e uma conduta de vida que a palavra de Deus nos diz que é pecado. O que eu e você vamos fazer quando isso estiver ocorrendo conosco? O que eu e você vamos fazer quando as pessoas começarem a colocar em xeque a nossa fé em Cristo Jesus? Nós vamos preferir ser aprovado pelos homens ou sermos aprovados por Deus? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque muitos hoje em dia estão preferindo ser aprovados pelos homens. A gente poderia dar alguns exemplos de pessoas que falaram que se converteram a Jesus Cristo, até começaram a dar testemunhos em várias igrejas, mas que depois, pela conduta deles e pela vida deles, não houve nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de mudança de vida. O que nós estamos preferindo? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Queridos irmãos, o cerne desse texto é sobre isso. O cerne da vida é sobre isso.
A nossa vida nada mais é do que um teste, se nós queremos agradar a Deus ou se nós queremos ser reconhecidos neste mundo. E o texto aqui nos diz então que o Senhor, o nosso Deus, fez com que as pessoas não acreditassem nele. Endureceu-lhes o coração, verso 40, cegou os olhos. Para nós parece mistério isso, porque nós queremos que as pessoas ouçam a palavra de Deus e se convertam. Mas isso não é o normal da vida. O normal da vida é as pessoas rejeitarem o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é o normal. Porque aceitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo implica o quê? Que existe um Deus. E que eu sou servo desse Deus. E que eu, portanto, na presença desse Deus, eu me humilho diante dele. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem fama, as pessoas querem reconhecimento, querem status, querem uma aparência. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente, queridos irmãos. A palavra de Deus nos ensina que quando nós ouvimos a Deus, ouvimos os ensinos de Cristo Jesus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é modificada, porque agora nós começamos a experimentar aquilo que ele disse lá a Nicodemos, no capítulo 3, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, nós morremos para o mundo e nascemos então para Cristo Jesus, para Deus em nossa vida. Não é o nascimento biológico, é o nascimento espiritual. Nós deixamos de ter uma vida efêmera para ter uma vida eterna. Nós deixamos de ter uma vida que se preocupa mais com aqui e agora, porque nós sabemos que o Senhor, o nosso Deus, está cuidando de nós. Queridos irmãos e queridas irmãs, o mais importante para nós é se nós vamos ser aprovados por Deus, não aprovados pelos homens. Isso é o mais importante para nós. Nós não podemos, queridos irmãos, o Evangelho, ele é igual o óleo na água, não se mistura, não se mistura. Aonde tem o Evangelho, o pecado se torna exposto. Aonde tem o Evangelho, as pessoas ficam até mesmo receosas de falarem coisas perto de nós, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus e vivemos então com uma linguagem diferente. Nós não usamos palavras chulas, palavras de baixo calão. Nós não usamos palavras que vão querer destruir a vida do outro, porque nós usamos palavras que possam edificar a vida do próximo. Nós não usamos qualquer palavra, nós não temos qualquer atitude, nós não temos aquela atitude de ódio, de raiva, até mesmo quando as pessoas nos atacam, e tentam nos atacar, nos afligir algum mal, porque nós seguimos o nosso mestre, e o nosso mestre, quando foi para ser preso e foi para ir para aquela cruz, ele foi em silêncio, e ele nos ensinou com a sua própria vida, que nós perdoamos aqueles que nos ofendem, que nós perdoamos aqueles que nos acusam, que nós perdoamos aqueles que nos fazem mal. Esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que não se mistura com o mundo, com a ideologia do mundo, com as verdades deste mundo. Não, o Evangelho de Jesus é diferente. O Evangelho de Jesus nos ensina, então, a valorizar o ensino de Deus, o ensino do Senhor. Observe o que ele diz aqui: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, no pecado. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar ao pecado. Nós não podemos falar assim: eu nunca mais vou pecar, pastor. Bom seria. Bom seria. Mas
nós somos aquelas pessoas que não nos acostumamos ao pecado. Amém, irmãos? Amém? Nós não nos acostumamos ao pecado. Nós sabemos o que agrada ao nosso Deus. E nós queremos viver para agradar o nosso Deus. Agradar ao Senhor. Pastor, o que é o pecado? Você conhece os 10 mandamentos? Está fácil ali. Está ali. Com isso a gente simplifica o que é o pecado e o que não é o pecado. Não farás imagens, esculturas, não se prostrará a elas, honra o teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas e as coisas do teu próximo, não furtarás, não matarás, não adulterarás, guardarás o sábado como o dia do Senhor. O que contrariar isso, queridos irmãos? Eu me lembro de um episódio de uma série que tinha, eu não me lembro o nome da série, mas na série ele era presidente dos Estados Unidos. E ele estava com a equipe dele. Aí eles estavam lá porque tinha ganho a eleição numa cidade lá nos Estados Unidos. E lá na cidade dos Estados Unidos, o prefeito tinha declarado que a partir daquele dia, aquela cidade iria viver os 10 mandamentos. E quem vivesse fora dos 10 mandamentos seria preso. E o presidente dos Estados Unidos estava lá preocupado. E agora? Se alguém virar para o outro e falar assim, você olhou para minha mulher com indecência, você precisa ser preso. Então ele vai ser preso. E se alguém roubasse uma balinha lá no supermercado, ia ser preso também. E se alguém falasse um palavrão, ia ser preso também. E o juiz da cidade ligou para o presidente perguntando, como que eu vou conseguir julgar? Porque nós vamos prender todos. Queridos irmãos, a lei do Senhor, ela é um desafio para nós vivermos. Mas mais do que um desafio para nós vivermos, é reconhecermos que nós, pela nossa força, não conseguimos viver na lei do Senhor. Pecamos, erramos, mas nós temos a luz de Deus, que nos ajuda a sair das trevas. Amém, irmãos? Por isso, querido irmão, não se acostume no pecado. Nós vamos errar. Ainda mais porque o Senhor Jesus falou, lá no Antigo Testamento falava não adulterarás. Então agora eu digo para vocês, se olhar, pecou. Lá no Antigo Testamento falava não matarás. Agora eu digo ainda, se você odiar no seu coração, pecou. Então ficou mais difícil. Porque a lei veio para mostrar, queridos irmãos, a nossa incompetência. A lei veio para mostrar as nossas falhas. A lei veio para mostrar, queridos irmãos, que só há uma possibilidade de sermos salvos. E a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por isso que nós pregamos domingo à noite. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de que agora cumprimos o mandamento? Não. Por meio da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele que é a nossa luz, que nos tira das trevas. Aí ele nos alerta, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. A lei só veio para mostrar uma coisa para mim e para você: nós somos culpados. Nós somos culpados.
Todos nós, diante do juízo final, do juízo do Senhor, o nosso Deus, diante do trono da sua graça, nós só podemos dizer que nós somos culpados. É a nossa culpa, é o nosso erro. Aquele que não é capaz de dizer é a minha culpa, somente minha, é o meu pecado, somente o meu pecado. Aquele que não tenta se auto-justificar, porque o outro errou mais do que eu, o outro matou 10 e eu nunca matei ninguém. Não. Cada um com seu problema. A questão é que nós temos um princípio que é mais elevado do que as nossas vidas. Nós temos valores que são mais altos do que os valores deste mundo. Nós temos aspirações que devem e precisam ser maiores do que as aspirações deste mundo. Porque isso só revela, verso 48, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que fazer. Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então parece que nós chegamos numa encruzilhada insolúvel. Pastor, como então devemos viver? Vamos viver então no pecado? Vamos nos entregar ao pecado? Não, é justamente isso que o texto está nos dizendo. O texto está nos desafiando a não querermos viver pelo pecado, a não nos acostumarmos no pecado, a não querermos viver para este mundo, mas a desejarmos viver para o Senhor, o nosso Deus. Porque ao mesmo tempo que para nós, sem Cristo Jesus é impossível, com Cristo nós temos a possibilidade de vivermos uma vida na presença do Senhor Jesus. De que maneira? Nós vamos ver isso no capítulo 13. Nós vamos ver Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Nós vamos vendo Jesus sentado com eles e mostrando e ensinando a eles como é a vida então do cristão. Nós vamos ver depois no capítulo 14 as nossas aspirações, o nosso desafio de viver como a vida com Cristo. Mas para mim o capítulo 12 revela simplesmente 3 grandes lições que eu e você precisamos aplicar em nossas vidas. A primeira delas, nós estamos aqui para um grande teste de vida. Nós vamos viver para Deus ou vivemos para este mundo? Eu espero que a sua escolha seja viver para Deus. O segundo ensino, nós, pelas nossas forças, não temos condições de chegar à vida eterna. Por isso, adoramos a Cristo e vivemos para Ele. Por isso que requer de nós, sempre, humildade diante de Deus. Querido irmão e querida irmã, o que refreia o nosso pecado, o que refreia o nosso ímpeto pecaminoso, palavra de Deus, oração, comunhão na igreja. É isso que refreia o nosso pecado, o nosso ímpeto pecaminoso. E por último, o texto nos diz: quem garante a nossa salvação é Cristo Jesus. É Ele. É graça. É pela graça dele que nós somos salvos. Não é pela nossa força. É pela graça. E se é pela graça, nós vamos viver então para pecar mais? Eu espero que não é isso. Não interpretamos assim. O apóstolo Paulo fala assim, lá em Romanos capítulo 6. Então agora,
pecaremos mais para que a graça se abunde cada vez mais em nós? Ele diz assim: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Que nós possamos ter esse entendimento. O desafio que cabe a nós a vivermos neste mundo, queridos irmãos, mais do que nunca, é sermos luz do mundo, sal da terra, buscarmos agradar a Deus, mais de Deus, tudo para Ele e menos deste mundo. Os desafios são grandes, eu sei que são. Os desafios vão sendo cada vez mais difíceis, eu sei que são. A ética está cada vez mais líquida neste mundo. A ética, hoje, as pessoas não têm mais palavra. Mas nós somos o povo que precisa ser o povo da palavra. Sim, sim, não, não. Nós somos o povo que precisa ser diferente. Mas como é triste. Queridos, é muito difícil ser pastor. Porque aonde eu chego para conversar, que eu me apresento como pastor, não tem uma pessoa que não conheça um pastor picareta. Não tem uma pessoa que não tenha um caso, um conhecido, uma experiência negativa com o pastor. Eu já fui em pessoas que têm negócios, alguns me mostraram vários cheques sem fundo, todos esses é de pastor. Mas mesmo assim, mesmo com as minhas falhas, mesmo sendo pequeno, eu continuo dizendo que eu sou um servo do Deus vivo. Que eu vivo para anunciar a palavra de Deus. E eu vivo para tentar viver a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio, queridos irmãos. Vivermos a palavra de Deus e testemunharmos do valor da palavra de Deus. Os irmãos que estão aqui já há algum tempo, nunca me viram pedir dinheiro para os irmãos. Porque quando Deus me chamou, Ele falou que iria me sustentar. E até aqui hoje, isso foi quando eu tinha 18 anos, 30 anos atrás, 31 anos atrás. Ele falou que iria me sustentar. E eu nunca liguei para nenhum irmão dessa igreja pedindo algum dinheiro emprestado. Já passamos muitas dificuldades. Nunca lesei ninguém. Ninguém pode falar isso da minha pessoa. E por que eu digo isso? Para me envaidecer? Não. Eu digo isso porque eu sei que nós podemos viver para Deus, mesmo que isso nos custe caro. Nunca aceitamos dinheiro de político. Nunca aceitamos dinheiro de falcatruas. Nunca nos envolvemos com isso. 22 anos de igreja. Nunca tivemos um cheque devolvido nessa igreja. E eu espero que continue assim. O preço é alto. Nesse mundo, mais alto ainda. E todos que, às vezes eu faço negócio com alguém, e quando me fala de pastor picareta, eu falo, você pode ter certeza que eu sou diferente. Você pode falar isso para as pessoas?
Você pode ter certeza que eu sou uma pessoa diferente, que eu vivo para Deus, eu busco a aprovação do Senhor. Eu tenho um único medo na minha vida, irmãos. Eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do pecado, eu não tenho medo de macumba, eu não tenho medo de inveja, eu não tenho medo de quem fale mal de mim, eu não tenho medo de nenhum homem, não tenho medo de nada neste mundo. Eu tenho um único temor na minha vida: desagradar a Deus. Isso eu tenho. Por isso que eu oro todos os dias e peço todos os dias ao Senhor, o meu Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Essa para mim é a oração do cristão. Senhor, ajuda-me a viver em Tua presença. Ajuda-me a viver uma vida que Te agrade, uma vida que Te exalte. Esse para mim é o nosso desafio. João 12 nos diz isso. Nós estamos aqui para buscar e viver a aprovação de Deus. E Ele já nos aprovou em Cristo Jesus. Amém? É pela fé em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Faz a tua oração neste momento com o Senhor Jesus, na presença dEle. Coloque a tua vida diante dEle. Apresente a Ele as suas dificuldades, as suas preocupações. Se porventura há algum problema, alguma enfermidade, coloca também nas mãos do Senhor. Se há alguma ansiedade, eu quero te dizer, o Senhor tem cuidado de nós. Ele continuará cuidando de nossas vidas. Ele é quem nos sustenta, Ele que nos guarda. Andar com Ele é sempre maravilhoso, é sempre bom estar com o Senhor. A alegria que Ele nos dá é maior do que a que este mundo pode nos dar. A paz que Ele nos dá, ninguém pode nos dar. A alegria que Ele nos dá, ninguém pode roubar. O amor que Ele nos dá é incomparavelmente maior que qualquer experiência humana que nós possamos ter. Confia nele. Coloca a sua vida nele. O salmista expressou dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Viva para agradá-lo. E saiba que Ele sempre estará contigo. Ele te sustentará. Ele te protegerá. Ele não falha, Ele não chega atrasado, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Coloca a sua vida nas mãos dEle. Encontre descanso hoje no Senhor Jesus. E receba hoje, pelo Espírito Santo, tudo aquilo que você precisa para viver a sua vida. Ó Pai eterno, Tu és, ó Deus, o nosso onipotente. Tu és, ó Deus, o nosso onisciente. Antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, o Senhor já conhece aquilo que precisamos. E mesmo quando também, ó Deus, nós não sabemos nem ao certo o que queremos, o Teu Santo Espírito já leva as nossas necessidades com gemidos inexprimíveis ao Teu altar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre nos dá graça, sabedoria, força. Mesmo quando nós nem lhe suplicamos, o Senhor se faz presente em nossas vidas. Por isso, nesta noite, eu lhe rogo, Pai Celeste, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa confiança em Teu Filho Jesus. Que nesta hora, ó Deus, cada um experimente
do teu rico amor, da tua paz que excede todo entendimento, da tua alegria que é a melhor do mundo, Senhor, que nos transforma e nos dá força para viver. Ajuda-nos, nos socorre e nos fortalece nesta hora. Pai Celeste, eu rogo por aqueles que estão enfermos, lhe suplicando, ó Deus, visita-os com a cura nesta hora, ó Pai querido. Eu rogo também, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão com algum problema, ó Deus, com alguma dificuldade, seja ela emocional, financeira, ó Deus, ou seja ela até com alguma causa na justiça. Eu lhe suplico, Pai Celeste, derrama da tua graça nesta hora e vem abrir as portas, ó Pai querido. Dá-nos da tua sabedoria, Senhor, para entendermos o teu querer e a tua vontade, para que assim possamos viver proclamando que tu és o nosso Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos guarda. E assim, ó Pai, nós te agradecemos por esta noite, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.